Daniel capítulo 10, falando sobre esse homem de Deus chamado Daniel, que teve algo muito especial na vida dele. Daniel soube construir um legado. Se você for perguntar o que quer dizer legado, a maioria das pessoas vão dizer, ou a maioria dos dicionários vão dizer que é algo que você deixa depois que você morre. Eu vou pegar um pouquinho das palavras de Salomão e dizer que isso é viver sem sentido. Se você só for reconhecido, valorizado, depois que você morrer, que sentido tem nisso? Daniel teve um legado depois da sua morte, lógico. 3.000 anos depois estou eu aqui pregando sobre ele. 3.000 anos depois está você pregando sobre ele. 3.000 anos depois está a Fonte da Vida fazendo campanha de Daniel. Mas Daniel foi especial, porque ele, além de ter deixado o seu legado, depois que foi embora para o céu, ele construiu um legado em vida. Eu quero desafiar você hoje a construir um legado em vida, porque a maioria está começando a vida aqui, a maioria está começando nos seus 20, no máximo 30 anos aqui, alguns até mais novos do que isso, alguns com 17, 16, ótimo, beleza. Olha que coisa fantástica, olha a oportunidade que Deus está te dando. Você tem a oportunidade de construir o seu legado em vida e manter este legado, como Daniel fez. Eu vou ler do verso 10 ao verso 19, depois eu devo só fazer algumas pinceladas, então é importante que você acompanhe comigo na leitura aí na sua Bíblia. Daniel dizendo: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe, do reino da Pérsia, verso 13, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. 14. Agora vim para fazer-te entender que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo, verso 15, essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou aos lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobreveram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Verso 18, verso 19. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Esse Daniel era especial. Para você ter uma ideia da capacidade de Daniel, ele já foi raptado da sua terra, ainda menino, nos seus 14, 15 anos, porque o rei da Babilônia, Daniel era filho de aristocratas, era filho de pessoas importantes de Israel, e ele foi raptado, sequestrado, de fato, com seus 14, 15 anos, para servir ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, porque ele tinha uma inteligência fora do comum. A Bíblia diz que
que o rei achou nele um espírito em excelência, um espírito excelente. E o rei dizia assim: olha, esse rapaz, esse menino tem o espírito dos deuses, porque na verdade dentro da vida dele tinha o Espírito Santo de Deus. E Daniel foi tão especial que ele se destaca no reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor precisou dele durante a sua juventude, a sua fase adulta. Quando Nabucodonosor morreu, assumiu o reinado o neto dele, aliás, Belsazar. A Bíblia conta que Daniel foi colocado meio de lado, mas quando uma mão apareceu na parede escrevendo algumas coisas, falaram: vamos trazer Daniel, porque se tem alguém que sabe o significado dessa mão sobrenatural é Daniel. E trouxeram Daniel, e Daniel deu uma palavra para Belsazar, falou: olha, hoje mesmo o seu reino já era. E foi o que aconteceu. Depois chega o império dos persas e medos tomando conta da Babilônia. Até então a Babilônia era o maior império da época, da era. Chegou o império persas e medos e tomou toda aquela região, e ao tomar o império da Babilônia, se torna o império mais poderoso do mundo. O rei do império persa e medo chamava-se Ciro, um jovem, um rapaz, que a Bíblia fala que Deus usou ele. Há uma diferença, preste atenção, já estou te ensinando a Bíblia. Há uma diferença em homens de Deus e homens usados por Deus. Existem homens de Deus e homens usados por Deus. Ciro não era um homem de Deus, mas Ciro foi um homem usado por Deus, como está descrito em Isaías 45. E Ciro colocou para governar o império da Babilônia, porque ele governava mais da metade do mundo conhecido naquela época. Voltou o seu tio, Dário, e ele começou a comandar aquele império, e Dário constituiu, até sobre a ordenança de Ciro, quem? Para ser governante acima de todos? Daniel. Daniel era um cara fora do comum. Daniel construiu o seu legado, a sua história de competência, de integridade, de homem de Deus, de espiritualidade, de agir no sobrenatural, de visões, de profecia, de unção em vida. Tudo que eu e você podemos e devemos fazer. Você não entendeu? Vou falar de novo. Deus quer levar você em unção, em sobrenatural, em espiritualidade, em naturalidade, em competência, em credibilidade, a construir o seu legado em vida. Amém? Enfim, aí nesse texto, no capítulo 10, quando você estuda o livro de Daniel, você vê que as pessoas que foram usadas por Deus para organizar o cânon bíblico, os livros da Bíblia, dividiram o livro de Daniel em a parte profética de Daniel e a parte que conta a história de Daniel. E o capítulo 10 fica na parte que registra as profecias ou as revelações que Daniel teve. E aqui descreve uma revelação e um encontro sobrenatural e um encontro espiritual que Daniel teve com as regiões celestiais. Um homem amado por Deus tem um encontro sobrenatural que veio para mudar a vida dele e mudar a história de Israel. A Bíblia conta que ele tem uma visão, que ele tem um encontro com um anjo, e depois a gente sabe que é Gabriel, e ele, com essa visão, com esse encontro com o anjo Gabriel, algumas coisas acontecem na vida dele, que mudaram não só a história de Daniel, mas trouxeram um legado para a história do povo de Israel e para a história da igreja. Tudo começou por causa da vida de oração de Daniel. A Bíblia conta aqui que Daniel estava em oração. Daniel estava buscando a Deus em oração, em intimidade, em relacionamento. Daniel entendia como ninguém o que é orar e sem cessar. A Bíblia coloca Daniel em altíssimo patamar. Daniel estava buscando a Deus, e nesse momento, nesse registro histórico, foi exatamente quando a construção do templo de Israel ficou pela metade. Neemias, Esdras, que estavam ali reconstruindo as muralhas de Jerusalém, reconstruindo o templo de Israel, o templo do Senhor, tinham recebido uma ordem para parar.
E Daniel fica sabendo disso, e Daniel começa a orar, e Daniel começa a guerrear por isso. E ele se humilha, o seu coração se humilha diante de Deus, o seu coração se humilha diante de Deus, e por isso Deus vai ao encontro de Daniel, porque Deus viu o coração se humilhando diante dele, Deus ouviu o clamor que Daniel estava colocando diante do altar, Deus ouviu o clamor de Daniel. Se eu quero construir um legado em vida, se eu quero construir uma história, se eu não quero ser uma lenda, muito pelo contrário, eu quero ser uma pessoa em Deus, uma pessoa na sociedade, uma pessoa com credibilidade espiritual e natural, eu tenho que ser um homem de oração. Quem é mulher, né? Tem que ser uma mulher de oração. Falar com Deus, ter intimidade com Deus, buscar a Deus. Tudo tem que ser motivo de orar. A Bíblia conta que Daniel, tudo na vida dele tinha motivo de orar. E a Bíblia diz que ele se humilha debaixo da mão poderosa de Deus. Ele se humilha diante do Senhor. Ele busca o Senhor. E sabe que isso aconteceu? Sabe o que gerou? A resposta foi ativada. A resposta de Daniel foi ativada. A Bíblia diz que começou, se você estuda Neemias, fazendo a comparação, retornou a construção do templo, retornou a reconstrução das muralhas, porque Daniel estava intercedendo, e Deus ouviu a oração de Daniel. Quando eu e você somos homens e mulheres de oração, de intercessão, nós ativamos a resposta de Deus. Nós ativamos a resposta de Deus, nós construímos um legado. O seu legado vai ser ativado quando você se tornar um homem ou uma mulher de oração. O seu legado vai ser ativado quando você se tornar um homem, uma mulher que busca ao Deus de Jacó e a sua lei. Mas houve resistência. O Evangelho de Jesus, presta atenção aqui. Se alguém pregar para você um evangelho de facilidade, ele está pregando um evangelho fora da palavra de Deus. Vou repetir, se alguém pregar para você um evangelho de facilidades, de tudo dando certo, de tudo rosa, cor de rosa, azulzinho clarinho, e pôneis saltitantes pulando, tudo vai dar certo, tudo vai ser de boa, é mentira. Evangelho não é assim. Jesus foi claro, no mundo vocês vão passar por quê, irmãos? Aflições, no mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão ter provas, no mundo vocês vão ter disputa, no mundo vocês vão ter dívidas. Ai, Jesus. No mundo você vai ter frustração amorosa, no mundo você vai ter problemas de saúde. Que isso, bispo? Ai, meu irmão, já estudou a Bíblia, não? Paulo tinha problema de saúde, Eliseu tinha problema de saúde, a lista é grande. No mundo vocês vão passar por muita coisa, mas tenham de bom ânimo, sejam enriquecidos da glória e da alegria de Deus, sejam enriquecidos da graça e da misericórdia do Senhor, tenham de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O Evangelho não é sem resistência. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, se você quer viver o Evangelho piedosamente, você vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido pela sua fé, tem algum problema no seu Evangelho. Se você não está sendo perseguido pela sua fé, tem algum problema no Evangelho que você está vivendo. O apóstolo Paulo é claro para Timóteo. Daniel teve resistência. A Bíblia diz que o espírito da Pérsia resistiu a Daniel. E resistiu a 21 dias. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando Daniel começou a orar, foi ativado a resposta. Mas quando a resposta foi ativada na vida de Daniel, houve uma resistência maligna. Ficou 21 dias resistindo. Por isso que a campanha de Daniel, 21 dias. A Bíblia diz que ele guerreou, a Bíblia diz que ele foi na luta espiritual, ele subiu no terceiro céu, no segundo céu, e foi para a guerra, enfrentou o demônio, enfrentou os demônios da resistência, enfrentou o espírito da peça, chamou Miguel.
Deus enviou os anjos para batalhar em prol de Daniel. Quem quer construir o seu legado em terra, precisa estar pronto para a batalha espiritual. Vocês estão me ouvindo? É cala a boca, capeta, sai capeta, está amarrado, está repreendido. Não é ficar expulsando o demônio apenas, não é botando a mão, isso também é importante, lógico. Libertação é importante, lógico. Eu estou falando de outros níveis. Eu estou falando de guerra espiritual. Eu estou falando de tomar posse de regiões que Deus tem reservado para você, mas que se você não colocar o capacete da salvação, se você não colocar a sua armadura do Espírito, se você não pegar a espada que é a palavra de Deus e enfrentar esse demônio, você nunca vai chegar lá. Nós estamos no ano do romper limites. Deus quer levar você a romper nos limites espirituais. Deus quer levar você a subir a outros níveis. Deus quer levar você a romper todas as barreiras. Mas para isso, você tem que enfrentar a resistência. Fala para o teu irmão, para crescer na vida, para construir legado, tem que enfrentar a resistência. O que ele falou para você aí? Mas sabe o que acontece? A Bíblia conta que aconteceu duas coisas com Daniel. Presta atenção. Primeiro, ele perdeu força. Nós vemos 3 versículos que falam que ele perdeu força. Ele ficou enfraquecido. E a Bíblia diz também que depois, quando ele tem aquele encontro com o anjo, ele fica mudo. Na Ara, que a gente está lendo, na versão atualizada, fala que ele se calou. No original fala que ele ficou mudo. Mudo quer dizer que não consegue o que, gente? Falar. Não é apenas ficar em silêncio. Não é apenas fechar a boca. Ele não conseguia falar. O ministério de um profeta é falar. O ministério de Daniel, de trazer revelação, de ouvir Deus falar e pegar o que Deus está falando e passar para a geração, ele usava a língua, ele usava a boca, e ali o seu ministério travou, e ali o seu legado travou, e ali o seu chamado travou. Ele estava fraco, ele estava enfraquecido. Daniel já tinha seus 85 anos aqui, não era bem um membro do Ministério Atitude. Ele ficou fraco. Quantos aqui, olha, nós vivemos num tempo tão diferente. Há 10 anos atrás é pouca coisa. Tudo era diferente. Há 20 anos atrás, quando nós fundamos o Ministério Atitude, existia internet, mas ninguém nem sabia que existia. Sabia disso? Celular era um trabuco desse tamanho aqui, ó. Depois foi diminuindo, aí virou um tijorola. Vocês lembram do tijorola? O chique era ter um tijorola. Aí foi diminuindo, agora tem esse negócio. Há 10 anos atrás, celular só funcionava para falar. Alô, tudo bem? Hoje, falar é uma coisa tão obsoleta, né, no celular, né? Todo mundo lê a Bíblia, manda foto, não sei o que. As coisas estão evoluindo muito rápido. Nós fazemos parte de uma geração muito fast food, quer tudo rápido, quer passar ali no drive-thru espiritual, no drive-thru natural, quer consumir o que for o mais rápido possível, e por isso que nós estamos ficando tão obesos espirituais, tão sedentários naturais. Não tem que pagar preço. Então hoje a gente encontra meninos de 20, 25 anos, 30 anos, cansados, porque as coisas estão muito rápidas.
Há 20 anos atrás, um menino de 20 anos não tinha experiência quase nenhuma da vida. Era raro você encontrar um rapaz de 20 anos que tinha alguma experiência pesada do passado. Com 20 anos que ele começava a ter experiência do passado. Hoje, a gente fica até rosa, vermelho, quando a gente conversa com um rapaz de 20 anos. Que é isso, meu filho? Que é isso? Misericórdia. As coisas estão muito rápidas. Então nós estamos vendo pessoas de 30 anos com espírito de 80. Nós estamos vendo meninos de 20 anos com espírito de 80. Estão cansados, estão sobrecarregados. Eu não aguento mais estudar, eu não aguento mais trabalhar, eu não aguento mais essa experiência romântica que eu não consigo viver. Menino de 17 anos falando que perdeu o amor da vida dele. De 16 anos chorando e sofrendo porque... E olha, o sentimento é verdadeiro. Eu não estou curtindo, eu não estou zoando com ele. Ele tem um espírito verdadeiro, o sentimento dele é verdadeiro. Ele acha isso. Meu querido, minha querida, escuta. Você ainda vai ter umas 3, 4, 5 decepções amorosas. Pode ficar tranquilo. Está amarrado, bispo? Não, meu filho. Então, aprende a procurar no lugar certo, que a decepção diminui. E o pior, sabe qual é o pior? Pessoas de 20 e poucos anos, de 30 anos, perdendo o ministério. Você não ouviu, vou falar de novo. Pessoas de 30 anos, perdendo o ministério, ficando mudo. Travou. O pastor não me deu moral, frustrei. O pastor não botou eu para cantar no Atitude Praise lá no Apaixonado, frustrei. 28 anos, eu quero ir embora, eu vou trabalhar, mas eu estou cansado. Não aguento mais pressão. Muita pressão. Não aguento mais evento, toda hora tem evento. Quanto nós somos perdendo em 10 anos, em 20 anos. Eu estava lembrando hoje ali, se você perguntar para qualquer pastor mais velho, de tempo, você vai perguntar para ele o que a igreja perdeu, a igreja no modo geral, de um tempo para cá. Ele vai concordar comigo. O que a igreja mais perdeu foi o coração de servo. Tão importante para Jesus. Coração de servo. Se dispor. O primeiro apaixonado que nós fizemos era a escala de lavar banheiro, era a escala para arrumar as coisas. Agora a gente vai organizar um apaixonados, a gente vai organizar um evento, a pessoa já fala, nós vamos contratar alguém para fazer a limpeza, uma empresa? Porque eu não mexo em banheiro dos outros. Eu lavar panela, nós vamos contratar um restaurante. Rapaz, eu lembro de eu descascar batata, eu lembro de eu cortar cebola, eu lembro de eu que tinha que fazer a carne, eu lembro de eu e o pastor Daneto sair correndo há 20 anos atrás para comprar comida, enquanto o acampamento estava comendo, porque não tinha comida, acabou. Hoje não, tem contrato, não estou falando, o Sandro é 10, sensacional, que bom que tem ele, mas eu estou só mostrando para você, antigamente era gente que fazia tudo. Perdeu o coração de servo, ninguém quer servir o pastor mais, ninguém quer servir o irmão mais, ninguém quer servir a igreja mais. Eu vou dar um exemplo besta para você. Quando eu e a bispa casamos, há 13 anos atrás, duas irmãs da igreja, duas discípulas da bispa se dispuseram, uma delas foi a Isabela, não sei se ela está aqui. A Isabela está aqui, o marido dela está falando, tá. Se dispuseram a ajudar a limpar a casa. Não foi isso? Quando a gente voltou, e elas foram lá, passaram o dia limpando a casa junto com a bispa. Eu ainda cheguei lá, eu fui limpar as panelas, lavei tudo errado. A bispa brigou comigo porque elas me dedaram. Hoje, ninguém quer nem carregar uma caixa para pastor. Pelo contrário, o pastor está carregando 2 malas, ele chega aqui, pastor, pega mais essa caixa aí.
Perdeu o espírito de servo, ninguém quer fazer isso mais. Se precisar limpar o salão, o povo sai correndo. Não, tem que lanchar. Ficou mudo. As pessoas de 20 e poucos anos estão perdendo o ministério por bobagem, estão perdendo o ministério por pecadinho, estão perdendo o ministério por errinho, estão perdendo o ministério por mimimi. Ó, geração que precisa parar com esse mimimi. Tudo é assustador, tudo é politicamente correto, tudo é isso, aquilo, outro. Ninguém pode falar nada. Não me toque, não me reves. Não pode ficar nesse mimimi, sofredor, torcedor do Vila Nova, arrebentando. Não pode ficar com a boca calada. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para com 20 e poucos anos abandonar ministério. Que coisa ridícula. Meu filho, você deixou de frequentar os jovens por quê? Não, porque eu casei. Mas quantos anos você tem? 22, 23. Uai, mas eu não sabia que casamento envelhecia a pessoa, não. Eu, pelo contrário, fiquei mais jovem. Só os cabelos que não são os mesmos. Gente! Mas aí a Bíblia conta que Jesus chega perto dele. O Filho do Homem chega perto dele e toca em seus lábios, reativa o seu chamado, reativa o seu ministério, reativa a sua história, reativa a vida de Daniel. Daniel, com 85 anos, voltou a ser uma pessoa importante no reinado de Dário, voltou a ser uma pessoa importante no reinado de Ciro. E a Bíblia diz no verso 18 e 19, que após o anjo tocar, o Senhor Jesus tocar na boca de Daniel, a sua força foi restabelecida. Ele estava reativado. Enquanto tem gente com 20 e poucos anos dizendo que está desistindo do ministério, gente com 30 e poucos anos dizendo que está cansado, gente com 30 e poucos anos dizendo que não aguenta pressão, Daniel estava dizendo assim, com 85 anos, manda pressão, manda fogo, se essa moçada não quer, eu quero, me joga na cova dos leões, quero ver leão me comer. Me joga na fornalha, que eu sei que Jesus vai estar comigo lá. Deixa eu botar um dedo na cara de Ciro, que me chamava de pai. Que a Bíblia diz que Daniel era como pai para Ciro. Deixa eu botar o dedo na cara de Ciro e dizer para ele, você está errado. Eu não sou profeta calado. E hoje eu quero falar para você em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui para pregar para você que está aí, você que desistiu de ter ministério, você que desistiu de servir aos outros, você que desistiu do teu chamado, você que desistiu de buscar a Deus, você que desistiu de fazer a obra do Senhor na igreja, você que desistiu de obedecer. Eu estou aqui para dizer para você que a mesma pessoa que reativou Daniel há 3.000 anos atrás, veio aqui hoje, marcou aqui hoje, para reativar o seu legado. Para reativar o seu legado. Daniel foi um homem que mexeu no natural, ao mesmo tempo que mexia no sobrenatural. Daniel via anjo, ouvia Deus. Daniel, quando pensou que a sua vida estava terminando, quando pensou que não tinha mais ministério, ele sim, com mais de 80 anos, talvez poderia pensar desse jeito. Quando ele teve esse encontro, vê um anjo e põe força nele, vê um anjo e põe unção dele, vê um anjo e restabelece ele. O Senhor quer te restabelecer hoje, lá na fonte da vida que você serve. O Senhor quer te restabelecer no ministério de louvor. O Senhor quer te restabelecer no ministério de discipulado. O Senhor quer te restabelecer como pregador lá no cursinho, como pregador lá na universidade. O Senhor quer te restabelecer como líder de célula. O Senhor quer te restabelecer como pastor.
reativado. Reativado. Hoje eu estou aqui para assistir o Espírito Santo te reativar. Bispo, mas eu não sei pregar. Que bom, deixa que Deus fale através de você. Bispo, mas eu não sei cantar, então canta aí embaixo. Bispo, eu não sei fazer isso. Você tem algo que você sabe. As línguas de fogo caíram na cabeça um por um de cada pessoa, não é à toa, é porque Deus tem algo especial para cada uma das pessoas da igreja. Às vezes o que Deus tem para mim não é o que Deus tem para você, o que Deus tem para você não é o que Deus tem para mim, mas o que Ele tem para você, só você pode perder, só você pode abrir mão. Infelizmente tem pessoas aqui hoje, com seus 20 e poucos anos, que espiritualmente tem 80. Deixa Ele te reativar hoje. É só se humilhar diante dEle, não precisa de mais nada. É só topar enfrentar a resistência. É só dizer assim: eu não quero mais ser profeta calado, eu quero ser fortalecido no Senhor. É tão fácil, é tão simples, é tão prático. O Evangelho é simples. Vocês estão entendendo? E eu termino lendo o verso 18 e 19 de novo. Então me tornou a tocar aquele que é semelhante a um homem e me fortaleceu. O Senhor vai tornar a tocar a tua vida hoje à noite. E disse: não temas, homem muito amado. Não temas, mulher muito amada. Paz seja contigo. Sé forte, sé forte, sé forte. Ao falar Jesus comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. O Espírito Santo está aqui hoje para dizer: homem muito amado, mulher muito amada. Seu pai pode não ter amado você do jeito que deveria, sua mãe pode não ter amado você do jeito que deveria, o seu cônjuge ou ex-cônjuge pode não ter amado você do jeito que deveria, as pessoas, o seu pastor pode não ter amado você do jeito que deveria, você pode ter passado muita desilusão na tua vida. Escuta o que eu vou te dizer: aquele que não trai, aquele que não abandona, aquele que sempre estará com você, está dizendo para você: homem ou mulher muito amada, paz seja contigo, paz seja contigo. Acabou o tempo de briga, acabou o tempo de desunião, acabou o tempo de violência, acabou o tempo de choro, acabou o tempo de luta sem sentido, acabou o tempo de sofrimento no quarto, trancado ali chorando, com a cabeça no travesseiro. Paz seja contigo, paz, paz. Quando eu não estou na vontade de Deus, quando eu não estou onde Deus quer que eu esteja, a minha vida é uma vida de perturbação. Mas quando eu sou reativado no chamado de Deus, a minha vida se torna uma vida de paz. Paz seja contigo. E sabe qual é a última coisa que ele fala? Se você precisa, recebe. Seja forte, 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 seja forte. Daniel levanta e fala: fala comigo, Senhor, porque a tua voz me fortaleceu.